Gente, hoje eu quis vir falar um pouquinho sobre o Código Fiscal, como é que eu fiz o meu, como é que foi o processo, para que serve, isso aí. Porque é um documento e falar sobre esse documento aí que é importante. A maioria das coisas que eu tive que fazer aqui até agora, eu precisei dele. Então, hoje eu Código Fiscal. Antes de começar a falar, eu queria dar uma explicação de por que eu sumi. Eu dependo muito dos meus vizinhos e aparentemente eles estão fazendo uma obra. Então, semana passada, os horários que eu tinha livre para eu poder gravar, eu não consegui porque eles estavam aí com a motosserra, com a furadeira, ficava num posto de petróleo ali, não sei, uma barulheira danada, e ela logo aqui embaixo, então eu tenho que gravar de coisa aberta, porque eu não tenho luz. E aí essa janela de aberta, o barulho parece que é aqui, que sou eu que estou gravando o vídeo e fui na parede com furadeira. Enfim, é isso aí, então vamos começar a falar. Primeiro que é o Código Fiscal, né? Código Fiscal. Gente, eu não pesquisei nada disso não, tá? Essa é a minha percepção aí do que é e umas coisas que eu li, assim, mas nada muito aprofundado não. Eu acho que é isso aqui. É como se fosse o nosso CPF aí do Brasil, e aí aqui chama Código Fiscal. Pra fazer ele, como que você pode fazer o Código Fiscal? Aí no Brasil você já pode fazer seu Código Fiscal antes de vir pra Itália, você não precisa fazer aqui. Como que faz? Tem como você fazer o seu Código Fiscal antes de vir para a Itália, diretamente, assim, do Brasil você já pode fazer o seu Código Fiscal, não precisa esperar você chegar aqui. Eu recomendo fazer já aí no Brasil, porque aí, quando você chegar aqui, você já tem ele. Quando você estiver fazendo as matrículas na faculdade, por exemplo, você já vai ter ele, você não vai ficar dependendo dele estar pronto, nem depender do gerado automaticamente pelo site. Então, facilita bastante. Para fazer aí diretamente do Brasil, você, pelo menos em Minas Gerais, no consulado de Belo Horizonte, eles pedem para você preencher como se fosse um formulário assim e explicando por que você precisa de um código fiscal, porque eu acho que eles meio que tipo assim são contra fazer à toa, sabe? Você nem pretende vir para Itália, quer fazer um código fiscal, aí eles não fazem não. Mas aí se você escrever, é pra faculdade, é pra matricular na faculdade, é pra fazer isso, porque eu tô indo pra Itália, não sei o que, minhas filhas estão indo pra Itália, essas coisas assim, aí geralmente eles permitem, aí eles geram um código fiscal pra você. Aí, além desse formulário que você preenche, você também manda os seus documentos e um comprovante de residência, eu acho. E aí eles te enviam por e-mail, assim, o seu código fiscal. Eu não fiz no Brasil, eu esperei eu vir pra cá pra fazer aqui. Aí tem um monte de, tipo, informações jogadas aí, pelo menos quando eu fui procurar, que me deixou desesperadíssima, que era que, tipo assim, tecnicamente você tem que fazer o código fiscal quando você já tiver uma casa, aí você já tem que estar morando em algum lugar, porque você tem que fazer o código fiscal na cidade que você vai ficar, essas coisas assim, os negócios tudo doido. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque quando eu cheguei aqui eu ainda não sabia pra qual faculdade eu ia, eu fiquei um mês em Florença, porque era meio que entre todas as faculdades que eu estava considerando, então para eu me locomover de lá para qualquer uma das cidades que eu estava pensando era mais ou menos a mesma distância. E aí eu ia ficar lá esse um mês e eu não sabia se eu já podia correr atrás das coisas lá ou se eu tinha que esperar eu já ter um contrato de aluguel ou alguma coisa do tipo. E aí dá aquele negócio assim, né, desespero, porque você também precisa de mostrar o seu código fiscal na faculdade, porque, por exemplo, quando você está fazendo matrícula, tem como você gerar automaticamente. Só que depois, quando você vai entregar os papéis, eles esperam que você já tenha o código fiscal, né? Então, só na hora de preencher lá as informações que você pode colocar para gerar automaticamente. Porque depois você vai ter que entregar o papel de qualquer jeito. Aí eu já fiquei assim, né? Mas tem como você fazer em qualquer cidade que você for, não precisa ser a cidade que você vai morar, onde der pra você fazer, você faz. Aí, o que acontece? Fomos fazer, né? Como é que faz na Itália? Pra você fazer o código fiscal aqui na Itália, você tem que se dirigir à agência de entrada, Agenzia delle Entrate, que chama. E aí, nesse lugar, que é como se fosse uma instituição do governo, eles prestam vários serviços relacionados a moradia, permanência, essas coisas assim. Então, você vai lá para você pedir o seu código fiscal. Aí, o que você precisa? Xerox do seu passaporte. E eles vão te entregar também um formulário para você preencher com as suas informações, tipo onde você nasceu, seu endereço, não sei o que, não sei o que. Aí, o que acontecia? Quando a gente foi preencher esse formulário e tinha que pôr o endereço, a gente ficou meio assim, né? Porque o endereço que a gente estava era do nosso hotel, não era a nossa casa ainda, porque a gente não ia ficar em Florença, a gente não ia morar lá. Só que aí a gente pegou e colocou o endereço desse hotel mesmo e fomos pro atendimento. Porque aí você pega uma senha e leva o xerox do seu passaporte e o
xerox do documento de identidade, né? Mas aí, provavelmente, no seu caso, assim, como não tem, vai ser o passaporte. Você leva o xerox do seu passaporte, o passaporte mesmo, e esse negócio aí que tem que preencher, que eu esqueci o nome agora. Formulário. Aí você vai pegar uma senha, igual atendimento de banco, correio, assim. E aí você espera chamar sua senha, né, obviamente. Aí quando chamarem sua senha, vai ter uma pessoa lá pra te atender. Quando essa pessoa for te atender, você fala que você ainda não tem moradia fixa, que você está esperando você achar uma casa, que você ainda não achou uma casa, sei lá, explica lá a sua história, fala que aquele é o endereço do hotel. Porque aí o que aconteceu com a gente? A moça pegou e perguntou, a moça que me atendeu e atendeu minha irmã, o endereço de vocês. Aí a gente perguntou assim, esse aqui, mas é do hotel que a gente tá ficando, não é nosso endereço fixo, essa casa não é nossa. Aí ela falou assim, então tá bom, eu não vou colocar endereço nenhum, porque aí depois, quando vocês tiverem o endereço de vocês, vocês terminam de completar o cadastro. Porque, geralmente, quando você vai fazer o seu código fiscal, automaticamente eles já fazem junto a sua terceira sanitária, que é para acesso a serviços da saúde, né? Serviços sanitários. Aí já faz os dois juntos e depois chega para você na sua casa. Só que como a gente não tinha endereço fixo ainda, a gente só fez uma parte, que foi o código fiscal. Aí a moça vai preencher lá suas informações, tipo, seu nome completo, não sei o que, tudo que tá lá no seu passaporte, onde você nasceu, sua data de nascimento. Tipo, você tá olhando aqui no papel que é. E aí vai imprimir esse papel aqui. Tá, aí esse papel aqui, ele substitui a carteirinha do Código Fiscal. Porque igual no Brasil tinha uma época que tinha o CPF, que era um cartãozinho, e agora é só um papel que você imprime. Então, aqui também tinha esse cartão, só que eles pararam de fazer também. Aí vem já o Código Fiscal junto com a sua terceira sanitária e aí substitui o outro, você só precisa usar a terceira quando você precisar do seu Código Fiscal, por exemplo. Como eu não ia pedir a terceira, eles me deixaram só com esse papel. Aí, dica. Faz um xerox do papel, tá, gente? Porque eu tive que ficar dobrando, carregando esse papel em um monte de lugar e ele ficou todo molenguinho, estraçalhadinho, tá vendo? Tadinho, tá todo velhinho já. Só que como eu já fiz a terceira sanitária, eu posso falar dela depois em outro vídeo, aí agora eu não preciso desse papel mais. Mas, do mesmo jeito, eu vou deixar ele guardadinho aqui, né? Que vai que eu preciso. Aí vem informação, tipo assim, o seu código fiscal, o seu sobrenome, seu nome, sexo, a comune onde você nasceu, aí no meu caso eles colocam Brasil, e a província eles colocam Éstero, porque, né, não foi aqui. Aí a data de nascimento, qual cidade foi emitido e é isso aí. Aí vem falando mais umas coisas assim, mas é só isso, que é um certificado de que você agora tem um código fiscal. Aí foi esse que eu usei pra fazer minha matrícula toda de novo. Porque como eu tinha colocado, não tinha colocado meu sobrenome completo no site da faculdade, o código fiscal gerado automaticamente não bateu, aí eu tive que fazer a matrícula tudo de novo. Aí eu usei esse daqui e tudo certo. Aí, gente, o único gasto que você tem pra fazer isso é o xerox do seu passaporte e só. Aí eles te entregam no mesmo dia e você já pode usar pro que você precisar. Aí, por que você precisa do código fiscal? O que tá fazendo com o código fiscal? Tudo. Porque tinha muito lugar, por exemplo, que eles, não é que eles não aceitavam o passaporte, mas que eles pediam o código fiscal. Porque o passaporte é, tipo, é uma identidade, mas não é... É italiano também. Mas eu acho que é porque... não sei direito, eles pedem mais é o código fiscal. Porque aí, por exemplo, eu fui fazer a terceira sanitária, que primeiro eles dão isso aqui, depois eles dão isso aqui. Aí eu fui fazer, eu precisava do código fiscal. Eu fui fazer o contrato de aluguel para alugar o meu quarto aqui nesse apartamento, eu precisava do meu código fiscal também. Para fazer a matrícula, eu precisei do meu código fiscal. Para fazer... Deixa eu ver se eu acho... Aqui. Minha carteirinha do ônibus, eu precisei do meu código fiscal. Porque esse daqui você pode comprar tipo de um ano, assim, aí economiza bastante. Aí... Dica, façam. Aí eu precisei do meu código fiscal e também as informações da faculdade, né? Mas se eu quisesse fazer um sozinho, tipo assim, eu quero comprar de um ano. Fica um pouco mais caro do que com o desconto de estudante, mas fica mais barato do que você comprar todo dia passagem por um ano. Aí precisa do código fiscal também. Pra fazer a minha carteirinha da Mensa, que é o RU, né, o restaurante universitário daqui,
eu também precisei do meu código fiscal. Então, tipo assim, você precisa do seu passaporte, eles pedem passaporte, que eles pedem identidade, né, no caso, e a identidade que a gente tem é o passaporte, só que também precisa do código fiscal, pra quase tudo, tipo assim, quase tudo mesmo. Pra fazer cartão fidelidade de supermercado, de loja, essas coisas assim, eles pedem código fiscal também. Então serve pra tudo, porque é como se fosse o seu CPF, igual eu falei, que eu desconfio que é como se fosse o CPF. E aí faz assim o mais rápido possível, porque depois que você tem esse, você pode ir encaminhando para ir pedindo as outras coisas. Para fazer o cartão de crédito, assim, um cartão de banco, você também precisa do código fiscal. Praticamente tudo, porque por mais que você tenha identidade, eles não vão pedir o número do seu passaporte, a maioria das vezes eles vão pedir o código fiscal. Igual no Brasil mesmo, a gente pede o CPF ou o RG, ninguém pede o número do passaporte, por mais que ele sirva como um documento de identificação, né? Enfim, gente, aí é pra isso que serve, basicamente, pra tudo. E aí esse negócio do que eu não tinha endereço, o que eu fiz depois que eu consegui o endereço? Então, eu fiz o código fiscal, aí me deram esse papelzinho aqui, que foi o que eu fui usando enquanto eu não tinha a residência fixa. Depois que eu assinei o contrato, eu tive que esperar um tempão até meu contrato ser registrado, não sei o que, demorou tipo umas 2, 3 semanas. Aí depois que o contrato já tá todo pronto, tudo assinadinho, reconhecido, você leva esse contrato na prefeitura, né, na comune da sua cidade, da onde você estiver ficando, da onde for o seu contrato, né, pra você informar que você tá morando naquela cidade. Que na expressão italiana eu não sei traduzir. Enfim, mas é tipo assim, que você pegou residência. Muito esquisito. Mas enfim. Depois que você tiver feito o seu contrato de aluguel, tudo direitinho lá, já tiver tudo certo, o reconhecido, o contrato, você já tiver com o contrato na mão, não sei o que, você vai levar o contrato na comune, junto com o seu código fiscal e o seu passaporte. E aí você vai preencher um formulário informando que você agora tá morando nessa cidade. Aí, quando você chegar lá, a pessoa que estiver te atendendo, você preenche junto com ela, é tipo assim no formulário, ó. Você tem que marcar uns negócios, preencher onde é o seu endereço, não sei o quê. Aí, quando você for preencher, a pessoa vai te perguntar aonde, em qual província você está cadastrada no AIRE. Acho que é AIRE, A-I-R-E. Depois eu pesquiso. Tá, aí vai te perguntar o que é isso. Aí, quando a mulher me perguntou, eu fiquei tipo assim, não sei o que é isso. Porque quando você faz o seu passaporte, por exemplo, o consulado, pelo menos o de Belo Horizonte, ele te cadastra já, porque esse é um site para você se cadastrar quando você é um italiano, um europeu, que não está residindo na Europa. Tipo assim, como se você... no exterior, sabe? Eu acho que é para italianos que estão no exterior. Porque aí vocês informam que você não está na Itália, você está no exterior. E aí, quando eles fazem o seu passaporte, pelo menos o de Belo Horizonte, eles te cadastram nesse negócio. E aí, você precisa saber em qual cidade que você tá cadastrada. Porque aí, tipo assim, de qual cidade você saiu, entendeu? Porque, tecnicamente, você estava na Itália, você assim, vou para o Brasil. E aí, você se cadastra. Estou saindo da não sei qual cidade, indo para o Brasil. Não sei se tem que falar para onde você tá indo. Mas aí, a questão é que quando você faz isso no Brasil... eles te cadastram em uma cidade lá. Geralmente é em Roma, porque é a capital, não sei o que, nananã. Como que você descobre? Aí no meu caso era em Roma, porque não sabemos. Porque, por exemplo, a nossa família que tem a descendência italiana que passou pra gente não é de Roma. Mas o consulado cadastrou no AIRE em Roma. Então, não sei, às vezes também tem como você ligar pro consulado. Não sei. Deixa eu ver se vem no passaporte. Gente, vem em algum lugar. Eu vou olhar onde é que é. Vou falar depois onde é que é. E aí você vai nesse lugar, você vai descobrir onde você está cadastrado, e aí você tem que informar lá na hora, porque eles têm que mandar uma mensagem, tem que ligar para a comune desse lugar, falando para tirar você de lá, para a pessoa poder te adicionar na cidade que você vai morar agora. Aí depois que você faz isso, você informa o seu endereço, eles vão tentar fazer uma visita na casa para certificar que você mora lá.
Se você não estiver em casa, que foi o que aconteceu comigo, depois você tem que ir na polícia. Gente, morri de medo esse dia. Você tem que ir na polícia, aí você responde lá umas perguntinhas sobre a sua casa. Depois que você informar lá onde você está cadastrado no AIRE, não sei o que, e acabar esse processo, você vai ter meio que terminado o negócio lá do Código Fiscal, porque quando eu fiz, por exemplo, eu não tinha o endereço. Aí você vai estar informando que agora você mora na cidade que você tá, eu, por exemplo, em Ancona, e pronto. Aí depois disso, você pode fazer a terceira sanitária e a carteira de identidade. Eu ainda tô esperando para os 20 dias para eu poder ir lá fazer a carteira de identidade, mas a terceira sanitária eu já recebi. E aí depois, é isso aqui. Aí depois eu faço um vídeo falando como que eu fiz a terceira sanitária, porque senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Tá, gente. Foi isso aí o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí do Código Fiscal. Resumindo, você pode fazer no Brasil diretamente pelo site, mandando e-mail para o e-mail específico de Código Fiscal do consulado, pelo menos no de Belo Horizonte é assim. Ou você pode fazer diretamente aqui na Itália, indo na Agenzia delle Entrate. Deixa eu mostrar aqui. Não quero aparecer. Aqui, ó. Aí, por exemplo, se você estiver fazendo a matrícula e você ainda não estiver na Itália, faz o Código Fiscal pela internet mesmo, conversando com o consulado. Porque aí facilita muito a sua vida, você não fica na mão desse negócio de gerar automaticamente, porque às vezes também você põe tudo certo e gera esquisito, porque, né, se o negócio gera sozinho, pra que ele tá fazendo então o Código Fiscal? Você não precisava fazer. Não sei, eu não confio muito não, mas tem lá pra gerar automaticamente, né? Mas se você, assim como eu, for muito cagão, não gera automaticamente, já põe o seu Código Fiscal lá. E pra fazer isso, você pode fazer direto aí pelo site do seu consulado. No de Minas Gerais é assim que funciona, você entra e tem lá, acho que é nos serviços prestados, aí vai ter Código Fiscal, aí o e-mail que você manda e também tem o PDF do negócio lá, formulário, Sofia. Do formulário que você tem que preencher e aí já explica tudo direitinho, joia, manda e pronto. Nos outros estados eu não faço a mínima ideia de como é que funciona, mas eu acho que se o de Minas presta esse serviço, os outros devem prestar também, né? Esperamos. Quando você for pesquisar no Google Maps, onde que é pra você poder fazer, vão ter geralmente umas 3, porque cada uma é especializada em um assunto. Aí, a de fazer o Código Fiscal, geralmente é tipo assim, a principal, entendeu? Que não tem nenhum outro nome, só a Agência delle Entrate, porque tem umas que é tipo assim, Agência delle Entrate Distinzione, eu acho que eles chamam. Agência delle Entrate, não sei o que, que aí cada uma trata de um negócio diferente aí. A que só tiver Agência delle Entrate, pode ser municipal, comunal, sei lá, um negócio assim, geralmente vai ser essa. Mas também, se você não conseguir achar, vai em uma, a que estiver mais perto, e aí você pergunta onde é que você vai fazer o Código Fiscal, eles vão te falar, entendeu? Mas se tiver uma que tá só o nome, é naquela ali que você vai. Aí, gente, é isso aí. Acabou o vídeo, não tem mais nada pra falar. Fiquem atentos, assim, sempre leiam o que eu coloco na descrição, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa no vídeo importante, aí eu deixo na descrição, né, pra poder não causar informações trocadas assim. É isso aí. Então, acabou o vídeo. Deixa um comentário aí se vocês tiverem alguma dúvida, um elogio, alguma crítica, alguma coisa aí que vocês querem falar, deixa nos comentários. Segue o canal pra vocês ficarem por dentro de quando sair outros vídeos novos aí, porque, né, eu sou meio doida. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou continuar, né? Vai acabar essa obra aqui dos vizinhos. Segue o canal, dá um joinha, compartilha aí com as pessoas se você acha que precisa saber dessa informação. Porque também o Código Fiscal não é só pra quem quer fazer faculdade, né, gente? Pra qualquer pessoa que quer vir morar aqui na Itália, que você vai precisar. Então, manda esse e-mail. Manda esse vídeo aí pra todo mundo que você acha que precisa saber disso aí, do Código Fiscal, como é que faz. Manda também pra pessoa que não estiver vindo aqui quer saber como é que é, que, né, que tem essas pessoas, eu sou uma delas. Que só é bicudo mesmo, gosta de saber das coisas. Enfim, gente, aí espero que vocês tenham gostado, acabou. Qualquer coisa pode mandar aí no Instagram, que eu deixo embaixo sempre. Ou se não, perguntar aí nos comentários aí que eu respondo. Gente, foi isso aí, vamos terminar esse vídeo aqui que já deu, né? Beijos, até a próxima, tchau!